Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos de volta na série dos nossos estudos da revista Red, Fundamentos da Fé. Estamos chegando no final de um trimestre estudando essa revista. Nesse tempo, nós falamos sobre caráter de Deus, sobre pessoa de Deus, falamos sobre tantos assuntos que nos abençoam e norteiam a nossa caminhada cristã. Nessa última lição do trimestre, nós vamos aí para a 13ª, ou lição de número 13 da nossa revista, que tem como tema o igualar-se ao Criador, perigos da ambição humana. Igualar-se ao Criador, perigos da ambição humana. O texto que vamos usar para caminharmos nesse estudo se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. No estudo de hoje, nós vamos ver um pouco da ambição humana e do desejo que ele tem de se igualar ao Criador. Os cientistas afirmam que a partir de 2029, presta atenção, a partir de 2029, as pessoas começarão a viver um ano a mais na sua expectativa de vida. Estão dizendo também que por volta do ano 2045, a ciência estará tão avançada que a medicina será capaz de recriar órgãos do corpo humano. Nos dias atuais, isso já acontece, mas diz que para 2045 isso será uma prática normal no dia a dia das pessoas. Assim, a longevidade da raça humana vai aumentar de um modo geral. Para eles, a morte se tornará opcional. Criados à imagem e semelhança de Deus, o Deus eterno, é evidente que a raça humana não se conforma em viver poucos anos e depois desaparecer. O humano não se conforma com as limitações que foram impostas pelo pecado e, ao mesmo tempo, porém, se indiferença, exceto, é claro, perdi na leitura, vamos voltar. Ao mesmo tempo, porém, se a diferença, exceto, é claro, quando um grande abalo sísmico ou catástrofe se abate sobre a terra. Assim, ainda assim, muitos se endurecem os corações, se tornando cada vez mais distantes de Deus. Vamos estudar nessa lição os tópicos a seguir, que falam da ambição do homem, da dureza do seu coração e do desejo dele viver ainda muito mais anos, prolongar os seus anos na face da terra. Eu queria dizer, irmãos, que a Bíblia diz que se você quer prolongar os seus anos de vida sobre a terra, deve honrar pai e mãe e obedecer e amar ao Senhor sobre todas as coisas. Como nós somos cristãos, nós não temos dificuldade de lidar com a morte, pelo menos não deveríamos ter, já que a Bíblia fala de uma morte após a morte e uma vida após a morte, e isso pode ser assunto para nós discutirmos em outros estudos. Mas vamos ver como Deus lida com a diferença, com a arrogância humana. Nós vamos ver como Deus lida com a arrogância humana. Diversos tiranos ao longo da história foram agraciados com poder e glória sem jamais entenderem a fonte do poder. Pessoas que desconhecem a fonte naturalmente se tornam assim. Alguns
ainda pensam ser maiores que Deus. Foi o caso de um rei na Bíblia chamado Nabucodonosor. Ele sabia que foi Deus quem permitiu as suas conquistas e as suas glórias, mas num determinado momento da vida de Nabucodonosor, ele simplesmente passa a acreditar que ele mesmo era a fonte de todo aquele poder. A história de Nabucodonosor se aplica a cada um de nós, de um operário que se tornou patrão, né? E a um pastor de pequeno rebanho que se tornou grande, de um político de cidadezinha do interior, de uma cidade pequena, a um presidente de uma nação inteira. O vírus, entre aspas, da autossuficiência está no ar. De vez em quando, qualquer um de nós pode ser infectado pelo vírus da autossuficiência. E eu vou avançando dizendo que não existe uma outra coisa que irrita Deus, né? Que vai de afronta contra Deus, que é essa aí de o homem se achar autossuficiente, né? Um boneco de barro se achar autossuficiente. Nabucodonosor vai exemplificar como Deus lida com a arrogância e a prepotência humana. Deus simplesmente permite que ele se torne como um animal ao relento, sendo motivo de zombaria e escárnio por todas as pessoas daquela época. E olha que Deus tinha avisado a ele com antecedência sobre o que fatalmente iria lhe acontecer. Daniel capítulo 4, versículo 27. Sim, ele teve a oportunidade de mudar, mas escolheu ignorar o convite de Deus e a mudança para uma vida humilde e quebrantada na presença do Senhor. Ele teve a oportunidade de mudar, mas ignora essa oportunidade, automaticamente ignora o Senhor. Com o passar do tempo determinado, 7 anos, Daniel 4:32, Deus restaura a vida dele e ele vai reconhecer a grandeza, soberania e domínio do Senhor. Capítulo 4, versículo 34, 35 de Daniel, ele vai glorificar o nome do Senhor. A história de Nabucodonosor, né, que é aí rei da Babilônia, um homem grande, poderoso em guerras e em conquistas, é um exemplo prático de como Deus lida com a arrogância. Deus permite com que ele se torne louco e entre nos seus desvaneios. A Bíblia diz que ele vai ter suas unhas crescidas, seus cabelos vão crescer e ele vai comer capim no pasto, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. E quando o homem se põe no pedestal para achar que pode, para achar que tem, para achar que faz, Deus entra e vai mostrar para esse homem que nada é, nada pode sem a presença de Deus. Nós temos aí a vida de Jó, quando Jó começa a questionar a Deus sobre o que estava ali acontecendo, né, suas provações, né, suas perdas. Deus vai perguntar para Jó: onde você estava quando eu estendi os céus? Onde você estava quando eu nomeei as estrelas? Aleluia! Esse Deus grande, poderoso, não divide a glória dele com ninguém. Ainda hoje muitas pessoas precisam passar pelo tratamento de Nabucodonosor para reconhecer a soberania e o poder de Deus. Ainda hoje, né, com todos os efeitos da pandemia, nós estamos vendo que nós não sabemos nada e que se Deus não entrar, a gente não consegue avançar. Isso deveria gerar em nós um sentimento de total dependência e reconhecimento de quem Deus é
em sua eterna grandeza. Aleluia. Como Deus destrói os planos humanos? Existe um rei chamado Senaqueribe, um rei determinado, um rei firme nas suas posições. Ele tem consciência da permissão de Deus para destruir reinos, sabe que de alguma forma está sendo um instrumento de juízo, mas não tem noção do limite da sua ação e poder. Muitas vezes Deus nos permite crescer muito além do que nós pedimos ou pensamos, para nos provar acerca dos limites que tentamos romper. Senaqueribe, alcançando a vitória após cada batalha, vai tentar destruir o que era mais especial, aleluia, mais especial para o Senhor na sua época, a cidade do rei Davi. Senaqueribe quer destruir o lugar do templo, a cidade de Jerusalém. Seus planos iam bem, estava dando tudo certo, mas ele vai ultrapassar o limite. Nossa vida, muitas vezes, ultrapassamos limites e Deus precisa intervir para nos preservar, até mesmo corrigir nossas ações que muitas vezes são impensáveis. Eu costumo dizer que Deus sabe parar o homem. Deus tem os seus meios para parar o homem. Se o homem não reconhece, se o homem não desce, não se humilha, Deus tem os seus meios para parar esse homem. Ele é grande, ele sabe como fazer. Da mesma forma, Deus precisou intervir na construção da Torre de Babel, nós vamos ver, né? E a prepotência do homem na construção da Torre de Babel vai afrontar a autoridade de Deus. O Senhor não discute a sua autoridade, simplesmente ele age. Há muitas outras histórias relatadas na Bíblia e nos livros da história que demonstram cabalmente como Deus frustra cada intento humano que tentou se colocar acima de Deus. Irmãos, eu acho que a ciência tem que avançar. Eu acho que nós precisamos realmente avançar no conhecimento para benefício de toda a sociedade, mas nós temos os nossos limites e devemos esse limite respeitar, entendendo que as coisas que não estão reveladas não pertencem a nós, pertencem a Deus. O que será que ainda precisa acontecer para que o homem, a humanidade, compreenda o quanto é limitada e dependente de Deus? E eu ainda faço uma pergunta: o que é que Deus tem que fazer para mostrar a você que o poder não está em você, está nele? Que o controle não está em você, o controle está nele. Eu tenho dito nos estudos anteriores dessa série da revista Red que Deus é soberano, que ele tem a sua soberana vontade e que ele é grande, bondoso, misericordioso e que ele pode sim agir como quiser. Se nós nos entregarmos, vamos viver uma vida em paz e tranquila, mas se a gente começar a se debater, a gente não vai experimentar o bem do Senhor na nossa vida. É bem certo que às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, nem os seus desígnios, mas a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. No ponto 3, nós vamos ver como Deus alinha o homem com os seus planos. Estamos falando sobre a imagem e semelhança de Deus, sobre a autoridade de Deus e às vezes o sentimento de autossuficiência do homem, esse mover na alma do homem de ser autossuficiente, de ultrapassar limites, né? Infelizmente, nós temos isso dentro de nós, esse anseio de sempre querer mais, de sempre querer ir além, muitas vezes, dos limites que Deus nos estabeleceu.
Vamos ver como Deus então alinha com os seus planos, traz o homem para alinhar com os seus planos. Outro exemplo terrível foi Manassés, um dos reis que por mais tempo reinou em Judá, reinou por 55 anos. Foi, no entanto, um rei maligno, que deu vazão a todo tipo de ação demoníaca. Manassés não só era ruim, como vai dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Mas Manassés vai dar lugar e vai se deixar usar por ação demoníaca. Essa triste história está registrada em 1 Reis, capítulo de número 21. Você quer entender a história de Manassés, a sua maldade, a forma com que ele se dá a ação malignas e demoníacas? Leia 1 Reis, capítulo de número 21. Ao assumir o reinado, ele tinha 12 anos de idade. Sequer ouviu conselhos dos seus tutores, pois fez abominações, reedificou altares malignos, levanta altares para outros deuses, inclusive dentro do templo de Jerusalém. Vai incentivar o povo a adorar falsos deuses. Olha, irmãos, aqui nós temos alguns sinais de quando estamos nos tornando autossuficientes. Primeiro aqui, olhando a vida de Manassés, nós vamos ver que ele rejeita o conselho dos tutores. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então aquela pessoa que tem dificuldade de ouvir, de atender o conselho de alguém, ela pode ser uma pessoa que vai se tornar autossuficiente. É um perigo nós estarmos assim, nesse estado de autossuficiência, porque todos nós precisamos uns dos outros e todos nós precisamos da ajuda, da sabedoria e do conhecimento que vem de Deus. Não há motivo para nos sentirmos maior do que ninguém, melhores do que ninguém e muito mais nos igualar à pessoa de Deus. Aleluia, aleluia. Ele vai se envolver com magias ocultas, vai se tornar um médium, um agoreiro e pior, vai sacrificar o próprio filho ao deus Moloque, levando o povo a uma ação idólatra pior que os povos que tinham sido destruídos na conquista de Canaã. Ele foi tão mal, Manassés, diante do Senhor, que o provocou a ira. Deus se levanta em ira contra esse Manassés. A consequência do pecado de Manassés é a omissão do povo de Judá. 2 Reis, capítulo 21, versículo 9. Levaram ao juízo sobre a destruição de Jerusalém. 2 Reis 21, 12, 14. Alguns anos depois, por Nabucodonosor. Em sua graça e soberania, Deus não pode deixar impune o nosso pecado, principalmente quando este confronta a autoridade do Senhor. Mas aqui, aleluia, mas aqui vamos aprender algo tremendo sobre Deus. Mesmo no seu julgamento, seu amor e a sua misericórdia se fazem presentes. Mesmo no tratamento de Deus, o amor e a misericórdia de Deus vai se fazer presente. Isso não é contraditório, afinal Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. O juízo veio sobre a vida de Manassés e ele foi levado cativo. Colocaram ganchos, como se arrasta um animal, até a masmorra dos reis da Síria. Deus pode usar os inimigos como instrumento da sua justiça, a fim de corrigir as nossas vidas. Sangue de Jesus tem poder. Nós não precisamos chegar nesse ponto de termos que ser atacados pelos nossos inimigos para nos arrependermos e reconhecermos que nada somos, que somos
pó e cinza e que carecemos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Isso não é contraditório, afinal Deus abomina, como eu disse, o pecado, mas ama o pecador. Manassés, no entanto, nos surpreende na prisão, sem nenhuma perspectiva. Ele lembra que tem um Deus, agora consegue se humilhar diante do Senhor, reconhece sua soberania e autoridade e volta a buscar ao Senhor em oração. Você não precisa chegar no fundo da masmorra como Manassés. Você não precisa chegar no fundo do poço como qualquer um outro, como Sansão, por exemplo, para experimentar a grandeza de Deus na sua vida. Tem gente que só quebranta quando Deus põe ele lá no pó. E mesmo assim tem alguns que nem quebranta, mas eu e você não precisamos disso. Nós sabemos em quem temos crido. Também sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, o que nós estamos esperando? Vamos ficar batendo no peito e dizer que somos alguma coisa? De jeito nenhum. Vamos dar a glória àquele que é digno de toda a glória, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso toca o coração misericordioso de Deus. A oração que é feita na masmorra por Manassés toca o coração misericordioso de Deus. E Deus ouve a sua oração e vai lhe restaurar o reinado. Manassés, agora convertido, vai fazer muitas obras, glorificar o nome do Senhor. No término do seu reinado, Manassés ainda teve tempo de se arrepender, mas a história desse homem não precisava ser assim, não é verdade? Às vezes não dá tempo da gente se arrepender. E aí o tempo passa, quando vê, a gente perdeu a oportunidade de se humilhar diante da grandeza de Deus. Oh, irmãos, o Senhor nos convida para uma vida de espírito humilde. A Bíblia diz que Deus resiste ao humilde. Não, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus dá graça. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus dá graça. Então, querido, se você tem dificuldade de se dobrar, reconheça a soberania de Deus, a grandeza, a vontade, os propósitos de Deus para sua vida e seja feliz. E tenha um coração humilde e quebrantado. Nós, no corre-corre do dia a dia, da vida diária, nós achamos que podemos com um celular resolver tudo, ou com dinheiro nós podemos resolver tudo. A pandemia tem nos provado o contrário, de que não adianta ter dinheiro, não adianta ser rico ou pobre, bonito ou feio, jovem ou velho. Não adianta, o coronavírus vem e a pessoa é aí abatida. Uma das lições, né, que eu tenho tirado desse praticamente 2 anos, 1 ano e meio de pandemia, é de que nós não somos nada. Um vírus minúsculo e ele acaba com a nossa alegria, com a alegria de várias pessoas ao redor do mundo. Um vírus minúsculo teve capacidade de quebrar a economia mundial. Isso tudo porque Deus ainda continua sendo Deus. Que Ele, em sua soberania, tenha misericórdia de mim e misericórdia de você. Concluímos que o ser humano tenta de todas as formas afrontar Deus. Alguns, mesmo tendo sido ensinados os caminhos do Senhor, vez e outra ousam desafiar a Deus. E Ele permite, eventualmente, que os homens tenham algum sucesso relativo. O grande problema do homem é que ele não consegue perceber que está fora da vontade do Senhor. E assim aumenta a velocidade para o mal. Nesses tempos, parece que uma avalanche. Todos os dias estamos lendo notícias de homens que estão fazendo, tentando de todas as formas mudar a criação, os desígnios, deixando à margem os princípios
princípios divinos da palavra de Deus. Todavia, que ninguém se iluda, o mundo caminha para o fim, para o juízo final. O dia em que o Senhor determinou o basta. O que o Senhor nos dê perseverança e graça para sermos achados íntegros quando este dia chegar, que você possa viver uma vida humilde diante do Senhor, quebrantada diante do Senhor, né? É tão bom quando você trata com alguém humilde, é tão bom quando você consegue administrar a soberba do seu coração. É isso que nós precisamos, de que a unção de Deus nos dê graça para administrarmos a soberba do nosso coração. Bom, com essa reflexão, pequena reflexão, nós estamos fechando o ciclo do trimestre da revista Red, que fala sobre o perigo da ambição humana, esse perigo de querer se igualar ao Criador. E para nós fecharmos, eu quero ler alguns textos bíblicos que reforçam o que nós estamos falando. Gênesis 3, 5 e 6 diz: Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e também deu para o seu marido, que também comeu. Está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, que a gente possa viver uma vida humilde, quebrantada diante de Deus, entendendo que a vida e a morte estão no comando desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Quero orar com você nessa oportunidade, faltando aí 8 minutos para nós fecharmos. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por esse ciclo de estudo bíblico da revista Red, série Fundamentos da Fé, e orar também para que o Senhor nos dê um espírito quebrantado e humilde na sua presença. Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradecemos pela oportunidade que temos de conhecer o Senhor. Oramos para que o Senhor nos dê um espírito quebrantado, um espírito humilde na tua presença. Nada temos, nada somos se do Senhor não vier. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Oro por mim, oro pelos meus irmãos que estão nos acompanhando, que o Senhor nos dê um espírito humilde no nome de Jesus. Amém e amém. Fecho com esse versículo que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo estudo, a próxima rodada de trimestre dos estudos da Igreja Batista Independente. Deus abençoe no nome de Jesus.